Então vamos lá, galera. Boa tarde, né? Estamos aqui hoje num dia ensolarado. Já percebeu, Samuel, que o nosso... Mais um podcast. Mais um podcast. E, cara, o nosso podcast sempre tá muito ensolarado, né? A gente consegue olhar lá fora, um céuzão em Blumenau, Sol né? entra na sala. Então, boa tarde, Samuel. Boa tarde, meninas, né? Boa tarde, esse nosso público maravilhoso que está nos acompanhando. Já perdemos a conta de quantos podcasts já fizemos Hoje aqui, é o né? oitavo podcast. Oitavo podcast. Eu tenho que começar a anotar na agendinha, né? E, Samuel, tu percebeu uma coisa, cara? Que hoje a sala ela tá mais leve, a sala ela tá bonita, né? Tá uma sala, né, mais cheirosa. Então hoje a gente tá com uma presença feminina aqui na nossa sala. Então, meninas, sejam muito bem-vindas aí ao nosso podcast, né? Então a gente vai estar falando de um tema espetacular, né, cara? Que é esse público maravilhoso, né? O público feminino aí. Vou deixar vocês bem à vontade. O que seria do mundo sem as mulheres? O que seria dos mundos? O que seria Não da teria gente mundo, sem as né? mulheres, né, cara? Então, vai ser bem importante, né, Samuel? E muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. E hoje a gente vai falar da potência, né, do feminismo, né, das mulheres nos negócios, em qualquer ambiente. Hoje a gente tem isso muito claro, né, que a mulher tem o poder, ela tem essa potência e tem mostrado o diferencial. Acho que vocês vão comentar bastante disso hoje. Então, primeiramente, agradecer nossos colegas, parceiros, quem são os nossos patrocinadores, né, por mais um podcast. Esse ambiente aqui tem o propósito de trazer conteúdo, trazer parcerias, divulgação, né, às vezes algo que a gente não conhece e pode participar. Então, é um ambiente aberto a todos, né. Quero falar de algum conteúdo, pode fazer contato com a gente, que a gente está aberto aí a várias parcerias, né. Falar um pouquinho da SlimSeg. A SlimSeg é uma empresa de consultoria em segurança do trabalho, né? A gente tem o objetivo aí de preservar vidas, esse é o nosso, né, foco hoje, de várias formas, através de produtos, serviços, né, que a gente oferece para nossos clientes, empresas, indústrias, comércio, todo local a gente precisa pensar em segurança, né? Então a gente vê no trânsito, vê na padaria, vê em casa. No lazer, no então, esporte precisa, né? Segurança está em todo lugar, né? E é isso que a gente quer trazer, né? Fortalecer esse tema e também a gente vincular isso em várias formas, né? Existe várias formas de agregar a segurança, né? Principalmente a questão psicológica, a questão de desempenho, profissionalismo, tudo isso complementa não só a segurança, mas o profissional, as pessoas também, né? Então isso que a gente quer trazer com vocês, convidados aqui, né? Então, Muriel a gente já se conhece há algum tempo, sim, né? Alguns trabalhos aí, né? E eu vou deixar vocês se apresentarem. Só que eu vou fazer um briefing aqui. O pessoal de casa, né? Agora vamos olhar lá naquela câmerazinha lá. O pessoal de casa deve estar se perguntando, né? Uma empresa de segurança trazer duas mulheres para falar, né, cara? O que tem a ver, né? Mulher com segurança e tal. E é por isso que elas estão aqui, né? Então, não vou falar a palavra projeto, que eu vou apanhar aqui de vocês, não é mais um projeto, né? Então, hoje a gente tá com vocês, né? Então, um famoso clube, né? Mulher Invencível. Meninas, se apresentem, fiquem à vontade, expliquem para esse público maravilhoso o que vocês estão fazendo aqui hoje, qual que é o objetivo. O nome é forte, o nome né? é forte, Mulher Invencível. Olha aí. Somos invencíveis. É isso aí. Então, um prazer estar aqui. Obrigada, Bruno, Samuel, pela oportunidade. E, claro, na verdade, a gente sempre pensa, né, falando relacionado à segurança, o porquê de mulheres. Mas é o que nós queremos trazer através do nosso clube, realmente, essa segurança também relacionado à mulher, né? E antes, claro, quero me apresentar. Eu sou a Muriel Mazzi, sou proprietária da Mazzi Marcas e Patentes. Sou advogada há 28 anos na área de direito intelectual e também a minha paixão ao empreendedorismo feminino já durante 10 anos. Tudo iniciou quando eu participo ainda mais, né, da AMP, quando eu estive nesses 10 anos, eu estive durante 6 anos à frente como coordenadora do Núcleo Mulher Empreendedora AMP. Então foi ali que nasceu essa paixão. Mas tudo iniciou
com empresas e com empresários, porque o legal. ramo dos negócios, a maioria sempre foi, né? Imagina, 28 anos atrás. Tem uma trajetória aí, né? É a gente não tá isso. falando de 28 dias. 28 É anos. isso, é. Eu tenho 30 anos, Eu mas não, são vou, 20 eu anos. não vou denunciar a minha idade aqui, mas eu tô falando que o que ela tem de experiência com, né, 28 anos, né? Não vou falar na minha idade aqui também. Passa, né? Passa. E sempre o contato foi realmente com muitos empresários homens. Aí sim eu entendi que, né, vamos direcionando. Quando eu entrei, então, para o grupo lá na AMP, relacionado às mulheres, eu entendi, opa, será que a gente pode contribuir um pouquinho mais, trazer algo mais para essas mulheres que querem empreender? E aí foi que iniciou a minha trajetória quanto ao empreendedorismo feminino. Que legal. Bacana. Legal. Então, eu sou a Michele Silva, eu atuo atualmente como consultora de gestão e processos, atuando em empresas de diversos portes. E hoje, né, sou cofundadora com a Muriel do Clube Mulher Invencível, né? Então, hoje nós duas nos dividimos entre os dois negócios, né? Porque já são 2 negócios. E eu tenho mais de 20 anos de experiências em gestão em grandes indústrias. Em grandes empresas, onde segurança do trabalho sempre foi algo muito forte e presente para mim. Eu já fui presidente de CIPA, Olha de aí. grande empresa, né? Sabe do que a gente Então, tá falando. eu conheço bem, né, a questão do tema e a segurança junto com gestão de pessoas e desenvolvimento como um todo, quanto isso tem que estar presente, né? E dentro da minha jornada, eu sou engenheira. Então, eu sou da área técnica, né? Eu conheço muito aí sobre esse universo, né? Que a segurança do trabalho está inserida. Já trabalhei em indústria de construção civil, indústria têxtil, metal mecânica, né? Então, Indústria pesada. indústrias de material pesado nas áreas de qualidade, engenharia, desenvolvimento de produto e toda a cadeia de apoio de uma grande indústria. E dentro desse processo, como executiva, né? E eu sempre tive muitas equipes, eu sempre liderei muitos homens e tinha muitas mulheres nas minhas equipes também. E tive que aprender na raça a lidar com esses ambientes, né? E esse processo da mulher dentro desses ambientes, né? Não só em indústrias, mas a gente também tem outros segmentos que são majoritariamente masculinos. Existe um desafio que não é ensinado na faculdade. Na engenharia, né? Exatamente. Desde a faculdade, né? Desde a faculdade, né? Eu sou da área de engenharia mecânica, né? Então, uma engenharia mais masculina também. E o meu processo veio muito primeiro, porque a gente não para olhar para o autoconhecimento e para o desenvolvimento nas áreas técnicas, né? Muitas mulheres, né? E até eu e a Muriel nos complementamos muito. Eu vou acabar falando um pouquinho mais disso, porque eu acho que conecta bastante aqui com o tema do POD, porque as mulheres que estão nesses ambientes técnicos, dentro das indústrias, muitas vezes se perguntam e sofrem muito para ser reconhecida, para se desenvolver, para conquistar o seu espaço. E eu vi isso muito na prática e senti na pele como é essa dificuldade. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Busquei crescimento aí muito rápido. E chega um momento na sua vida, principalmente depois que você casa, depois vem os filhos, né? Então, hoje eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 4 e outra de 7 anos. E aí, quando eu me vi já executiva, com uma carga alta de trabalho, uma equipe muito grande em grandes empresas, 2 filhas pequenas, né? Pós-pandemia, casada, com casa, com projeto social, com várias atividades. Eu sou pronto, né? Agora a cabeça tá... A gente pensa como assim... Como é que fiquei até sem fôlego, né? As pessoas... Ai, como é que você dá conta, Michele? Nem para pra pensar. Não, nem pode, porque se parar pra pensar, a pessoa vai entrar tipo, no entrei parafuso, em loop. E essa é uma realidade, no caso estou falando muito específico do ambiente que eu estava, mas de muitas mulheres, independente desse ambiente. Né, Mori? Com certeza, com certeza. Quando a gente vê, nós temos tantas atividades e daí a gente se propõe a fazer, porque a gente gosta. Não, vamos criar, né, algo diferenciado para as mulheres, vamos trabalhar tudo isso, fazer com que elas compreendam realmente
que elas podem mais também, né? E podem assumir todo tipo de cargo e todo tipo de função, que não tem essa diferença. Mas, e daí vem a parte do medo. E é isso que a gente trabalha no nosso clube. Será que eu vou ser discriminada? Será que eu vou dar conta? Os diversos serás. Aí E vem... ainda tem esse cenário? Tipo, discriminado, sim, tipo assim, não, é Samuel, porque ela é mulher, ainda joga ela tem, pra lá. Nós É, vimos Nossa. essa semana na nossa região aqui uma reportagem do grupo Antonietas, Isso. falando justamente, né, não só da... Não seria discriminação, mas quando a gente vê estatística, onde inclusive a remuneração da mulher em relação ao homem para a mesma função ainda continua de 20% a 40% inferior. Então, além de não ter, às vezes, tendo a oportunidade, estando na mesma função, ela ainda tem mais dificuldade de conseguir ser reconhecida no mesmo peso. Mas não é sobre o nosso clube ou a forma da gente atuar, não vem buscar essa briga. Porque, e aí a gente se uniu para realmente complementar as nossas experiências, né? Eu venho com uma experiência muito forte dentro do corporativo, dentro do papel da mulher, dentro das empresas e dentro dos negócios. E a Muri com uma experiência muito grande com empreendedoras, né? Eu empresa, né? Às vezes aquelas iniciantes, né? Então, mulheres iniciadas por... empresas iniciadas por mulheres, que é diferente do ambiente da onde eu vim. Mas a gente precisa saber lidar com isso. E não é fácil. E a gente se motiva a procurar isso, tá? Então, talvez tenham muitas mulheres aqui assistindo esse episódio e que se veem nessa... Como é que eu faço? Nessa situação. E aí, como faz? E eu, como eu sempre fui uma das minhas áreas, sempre era uma área de qualidade, e vocês, né, como segurança, sempre estão muito próximo da área de sistema integrado de qualidade. ISO 9000, né? Então, todas essas orientações. Rastreabilidade. Então, quando a gente fala de PDCA, como é que é? Vamos fazer uma investigação de um acidente, né? Qual é a causa raiz do acidente? É um ato inseguro, é um processo que não está bem definido, uma norma que não foi concebida. E eu, como área de qualidade, eu fui fazer uma análise crítica das minhas dificuldades, para entender como eu fazia para melhorar a minha performance ou para lidar com essas questões todas. E eu fui o meu próprio case, porque daí eu fui buscar solução para eu conseguir lidar com todas as coisas que eu tinha. Achou a causa raiz do teu problema. Aí eu fui... Fez lá um Ishikawa lá, não, pera, vamos botar aqui. E aí a gente procura muita resposta fora, né, Moni? Isso. Fora. Vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma especialização, vou fazer mais uma pós-graduação. Vou buscar... Então, muito fora. E a primeira etapa... Mas é muita teoria também, né? Esse é o ponto. E aí essa força não vem de fora, ela começa de dentro. De dentro. E às vezes eu acho que é isso que falta às vezes em muitas mulheres. Sim. Ela tem um potencial gigante. Às vezes ela tá galgando algo maior, só que assim, a vida... Sim. Diante de tudo isso que ela tem que assumir, dos papéis que ela já tem no seu dia a dia, diz, não, agora eu quero empreender, agora eu quero me encontrar, mas e daí? Como com o avanço? Do momento. Por isso que nós, até no clube, nós trabalhamos, né, 3 pilares, né, Michele, que é o autoconhecimento, ou seja, vamos nos conhecer primeiro, entender do que somos, porque às vezes é aquela situação, né? A gente, eu sei, realmente, eu construo, sei fazer xícaras, ok? Como é que eu vendo essa xícara? Como é que eu posiciono essa xícara? Mas quais são os meus fornecedores? Então, envolve tanta situação e assim é igualmente na vida da mulher, né? Mas como é que eu vou direcionar cada momento da minha vida para daí eu atuar lá vendendo as minhas xícaras, entende? E é essa pegada que a gente quer trazer realmente para essas mulheres, né? Dizer, não, a gente tem um passo a passo, mas primeiro você tem que se conhecer. Para daí você se conectar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje no Screencast. Que legal. E daí sim, chegar ao resultado. Então, primeiro a gente tem que se 3 pilares. mostrar para a mulher quem ela é, o potencial dela, as suas forças. Não é nem a ideia da gente mostrar. Se reconhecer. Para daí... Aí vocês criaram um clube, então. Um clube. Da onde surgiu essa ideia? Então, tem toda uma história. Vou começar lá como é que se diz? Começa do início? Começa do início. Começa do começo. Então, na verdade,
Tudo começou através da minha empresa, né, a Masi Marcas, que as mulheres me procuravam para registrar as suas marcas. Mas isso foi lá na época da pandemia. Sempre mulheres, sempre, né, empresários, né, que também me procuravam. Mas o diferencial, o que aconteceu? Na época da pandemia, muitas perderam seus trabalhos, aquela situação toda. Eu tenho que fazer algo para, né, para ganhar um dinheiro. Tenho que me sustentar e tal. Aí, mas eu faço um bolo, mas eu faço um artesanato, mas eu faço algo, né? Aí, Muriel, eu quero registrar minha marca. Ok, passa lá, né? Fazia, explicava tudo certinho. Quando eu pedia a documentação, dizia assim, mas agora me passa o CNPJ, o contrato social, assim. Mas precisa ter tudo isso? Eu só quero registrar minha marca para vender o meu produto. Eu digo, opa, peraí, como assim? Não, realmente, para registrar uma marca, não precisa ter um CNPJ e tal. Mas, e a credibilidade do seu negócio? Qual o vínculo daquela marca? Exatamente. Como é que você vai faturar uma nota? Exatamente. Tem todo, né, um conhecimento ali que elas estavam demonstrando que não tinham. Mas por que me deu esse clique? Porque não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. E como eu já trabalhava em prol do empreendedorismo feminino, elas me procuravam e diziam, tá, Muriel, então me ajuda, como é que eu faço? E eu acabava prestando aí consultoria, assim, né? Porque, vamos ajudar. Mas aí eu entendi da necessidade de algo profissional. Aí eu pensei, bom, sozinha eu não vou conseguir, porque é sempre aquela situação, né? Por que fazer algo sozinho se temos várias necessidades? A minha especialidade é em registro de marcas. Mas tem outra que é na parte contábil. Mas tem outra que pode ser, né, algo a mais que vai agregar. Até uma engenheira, não é? E aí vai. O que eu fiz na época? Criei um projeto, isso na época da pandemia, que foi um dos únicos momentos que eu consegui ficar quietinha, porque para quem conhece o Muriel sabe que a gente não para. Conheço, Muriel. Se puxou o Jardelzinho, vamos mostrar esse vídeo depois pra ele lá. Não para. A gente não para. Dali eu pensei, então vamos criar aí sim um projeto. E surgiu na mente, Masi pelo meu sobrenome, porque muitas já conheciam, Masi Mulher, todo botão poderá se transformar em rosa. Ou seja, começa pequenininho, mas pode desabrochar. Então mas aí então foi ali que eu uni mais 11 mulheres, então fechamos em 12 mentoras. Aí nós podemos lembrar isso lá na época de pandemia ainda. Sim, lá na pandemia, 2020, né? Foi 2020. 18, 20. Aí, até quando eu montei esse projeto, muitos não, o meu mentor do Enneagrama, nunca esqueço, ele disse assim, Muriel, você já ouviu falar no BNI? Olha aí. Então lá que eu conheci o BNI também naquela época, lá atrás. Porque ele me trouxe esse né, comentou e tal, eu digo, não conheço. Eu disse, então sim, porque eram cada mentora em um segmento para trazer esse apoio, então, às empreendedoras. E daí foi acontecendo, só que daí é aquela situação. Você convida mulheres e as outras mulheres também queriam agregar. Se interessam pelo assunto. Outras ideias. Aí então surgiu a proposta de criarmos uma semana, um projeto municipal voltado ao empreendedorismo feminino. Aí comecei com algumas, né, com uma vereadora específica, que também faz parte ali como mentora, e ela disse, mas Muriel, por que a gente vai fazer um dia, então, municipal em prol do empreendedorismo? Por que não fazer uma semana? E criamos, sim, o executivo aprovou, hoje é lei municipal, a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Olha só, ficou sério. Ou seja, o que acontece? E tá chegando agora em novembro? Esse evento acontece sempre no final de novembro, por quê? Porque dia 19 de novembro é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, sempre próximo a essa data, nós temos ali a semana completa de atividades, de segunda a sexta. Então, envolve diversas entidades, né? Todas parceiras de apoio ao empreendedorismo feminino. Aí aconteceu, mas diante disso, o que a gente vai se tornando mais conhecida, não é? E as mulheres vinham me procurar. Muriel, mas eu queria uma mentoria, uma consultoria com você. Eu pensei, opa, será que agora então vamos partir aí para um a um, para trazer esse momento? E foi assim. Pensei, então vamos criar uma consultoria para as mulheres. E o nome dessa consultoria, que isso que é o tchan da questão aí do nosso clube também, eu já havia registrado essa marca, né? Não sei porquê aí, né? Essa coisa de marcas. Há 3 anos atrás, gente, há 3 anos. Porque eu sempre pensei, como eu já trabalhava com mulheres, eu pensei, em algum momento eu vou precisar. Então, Mulher Invencível, ela já tem registro, né? Há anos.
E trouxe, então, para criar esse programa de consultoria. E daí comecei a ministrar ali, eram 6 tópicos, trabalhando com elas. Porém, o que aconteceu? Eu não conseguia mais atender a todas. Imagina, né? Porque tudo com agenda, e temos outros negócios agregados, porque empreendedor é assim. Eu até me denomino empreendedora sem cura, porque a gente não faz só uma coisa, uma atividade. O que aconteceu? Eu passei daí, né, passou ano passado, terminou esse ano, então me encontrei com um diagnóstico de saúde. Aí eu pensei, foi outro momento de pausa na minha vida. Eu sempre digo que o Papai do Céu, ele coloca, né, esses desafios, momentos, né? esses desafios que é pra gente repensar muita coisa. E eu utilizei pra isso mesmo. Digo, não, peraí, será que realmente é pra eu continuar fazendo sozinha essa consultoria ali e tal? Apesar de ter as outras mentoras, né, da época. Aí eu pensei, joguei pro Papai do Céu e disse, Senhor Deus, me ajuda. Manda a luz aí. Me ajuda, está nas suas mãos. Eu continuo assim, então, porque dei uma pausa também, né, com as consultorias, para cuidar de mim, me permitir. E o que o Senhor me disse? Isso eu nunca vou esquecer, que foi numa quarta-feira, porque quando a gente está nesse momento de pausa, vamos dizer, a gente percebe até os dias, né, as datas. Porque no nosso na correria dia a gente não sabe, igual hoje eu falei, que dia que é hoje? 5, 4, 6? Não, a gente perde. A gente não lembra mais, né? Vai passando, correr. A gente só tem a mania de dizer, tá tudo corrido, é correria, né? Aí foi assim, eu lembro que foi numa quarta-feira que eu disse, Papai do Céu, esse é o momento. Ou o Senhor me manda uma luz, me manda alguém, que sabe, pra gente trabalhar junto, ou fazer acontecer, porque é pra eu continuar assim, eu vi que não tava trazendo tanto que a gente poderia, e a necessidade que existe. Daí foi que eu vou passar a palavra agora para Michele, que foi quando surgiu a minha querida colega Michele. Ele não mandou só um sinal, né? Não, ele mandou uma pessoa. Então, nessa semana, né, que você falou que foi no domingo, eu mandei quando ela fez esse pedido, né, e eu não sabia dessa história, eu fui saber depois. Nos conhecemos há pouco tempo, inclusive, isso, né, a gente se conhece há pouco tempo também, nos conectamos, a Muriel me apresentou o BNI também, eu também faço parte. E aí, o que acontece? Eu mandei mensagem pra Muriel que eu queria conversar com ela, e ela estava um tempo afastada, cuidando da saúde, e a gente não estava se encontrando. E eu não queria falar por telefone, eu queria presencialmente. E aí, a gente demorou assim, enfim, conseguimos marcar. E aí, para dizer por que eu procurei a Muriel, que daí tem a outra história que ela não sabia, né? De por que a gente... Tem o outro lado, né? Tem o outro lado, né? Então, como eu falei um pouco, né, sobre o meu trabalho na indústria e todos esses desafios, e falei sobre o desafio da mulher em todos os seus papéis, e com 2 filhas pequenas, pós a pandemia e tal, tava pesado para mim. E eu, inclusive, trabalhava numa grande empresa em outra cidade. Eu levava 1 hora, pegava estrada todos os dias. E estava pesado. E aí, buscando a solução das eu fui buscar autoconhecimento. Mas não só... Porque eu sou engenheira. Às vezes a gente é técnico e fala, que terapia? Pra quê? Psicólogo? Nada contra. Eu acho que recomendo e eu acho que é algo muito bom. Mas a minha cabeça racional não acreditava muito nesse tipo de conversa, né? É o modo racional de ser dessas áreas, né? Enfim, vocês sentem isso também? Tem. Reconhece? O Samuel fala pra mim, o Samuel sempre, Bruno, vai fazer uma terapiazinha. Eu falei, quem manda terapia? Sai fora da terapia, ajudar nada. Vamos trocar uma ideia aqui, tomar uma, a gente fala. Eu vou lá resolver e tá acabado, né? E enfim, como é necessário. Como com esse pensamento, eu fui fazer alguns cursos de liderança, vou fazer uma coisa ali, outra lá. Sempre focado no profissional. No profissional. E aí, nessa jornada, eu encontrei, né, mulheres que estavam aí dando esses treinamentos, que tinham feito transição de carreira, que já eram executivas. Uma era da área de nutrição e que fazia um trabalho diferenciado de atendimento. E uma outra era uma economista de grande empresa lá de Curitiba e estava dando um curso aqui em Blumenau, e aí eu fiz o curso com ela. E ela falou uma série de cursos que ela tinha feito e que fez ela pivotar a carreira dela, né? E aí me interessou não pelo que da mudança de carreira, mas sim o que ela foi estudar. E aí chegou uma hora que eu cruzei pontos, né? A pessoa racional, né? Começa a causa, efeito e cruzar várias ferramentas. Eu falei, mas essa aqui tá fazendo isso aqui,
fez sentido pra mim, fez sentido. E a outra também fez sentido pra mim. Aí aquela coisa assim, em janeiro do ano passado, férias, voltando das férias, né, pensando, nossa, o que eu vou investir no meu plano de desenvolvimento esse ano? Como eu vou trabalhar para melhorar? O que eu vou fazer para me sentir melhor? Né? O que eu vou fazer? Deixa eu colocar o meu planejamento em dia. E aí eu me lembrei dessas mulheres e do que elas tinham falado para mim. Daí eu mandei mensagem para elas e perguntei, onde você fez aqueles cursos lá que você falou lá na sua apresentação? Acho que eu tô precisando deles. Aí ela me falou onde que ela fez. Aí eu perguntei para outra, que era de cidades totalmente diferentes, de áreas bem diferentes. E você acredita que elas me falaram as mesmas coisas? Inclusive na mesma instituição. Aí olha só, eu falei, opa, tem sentido. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto. Enfim, resumo. Eu fiz um investimento daí muito alto, daí eu fui para São Paulo, na instituição que elas tinham feito, que daí eu fui pesquisar, era de renome, era de qualidade, e eu fui fazer formações que normalmente as pessoas de RH fazem. Então, eu fiz formação aí em PNL, em Enneagrama, 3 formações em coach, mas tudo focado em... Profissional. Para me ajudar. Para que eu pudesse lidar melhor com todas as situações, porque era o meu PDI. Não, daí sim, aí virou a chave. Né? Aí eu falei, daí começou a ficar mais leve. Eu comecei a lidar melhor com as coisas, né? E, enfim, dentro desse processo eu também fiz uns 2 retiros e imersões de autoconhecimento. Daí eu foi assim, mergulhei. Né? A pessoa daí falou, não, vou resolver esse problema, né? Deixa eu entender desse negócio. Chegou uma hora que virou a chave e eu já estava muito melhor, mais ou menos uns 6 meses eu já estava assim, outra pessoa, lidando com todas as questões externas. Outra pessoa não, né? Outra mulher. Outra mulher, vamos falar né? aqui pertinho aqui, né? E aí o que aconteceu? Externamente não tinha mudado nada o cenário. Era a mesma coisa. Mudou você. Só que eu por dentro tinha mudado. A minha forma de pensar, de enxergar e de lidar com todos os contextos das pessoas e das dificuldades. E aí, eu acho que todo mundo precisa disso, né? Só que tem um momento certo para aceitar, né? O bacana é que quando estuda sobre o autoconhecimento, a gente não só aprende para a gente, não é, Michele? A gente consegue identificar nos outros também. Aí tudo fica mais leve. Por que aquele age e reage de tal maneira? Por que aquele chega no trabalho e diz um bom dia e o outro diz... E eu vou dar um exemplo para vocês. O Enneagrama, né? Pegando uma palhinha... Gente, eu vou ser sincero, eu tive a oportunidade, eu não fiz. Quem fez o Samuel. Só que o Samuel, ele foi um mentor. Ele foi um mentor. Eu falei, vamos comigo, cara. Não, o Samuel foi, eu não fui. Porque assim, foi uma coisa muito em cima da hora. Eu fiz, Bruno, 3 vezes o Enneagrama, de tanto que eu me apaixonei. Foi de Rio do Sul, né? Só que assim, era uma sexta-feira, o negócio já ia ser naquela sexta-feira à noite, foi uma coisa assim muito em cima da hora. Eu falei, cara, eu sou muito metódico, às vezes, pra muita coisa, né? Não fui. Mas o Samuel foi muito mentor nessa parte do Enneagrama. E eu fiz vários testes, né, de autoidentificação. Eu repliquei, né? Ele replicou, que ótimo. tanto que eu saí com o padrão 3. Também. Vocês que fizeram um Enneagrama sabem, padrão 3, né? Prazer, eu sou 3. Eu sou 2. Não, aí... quero saber qual que é o meu agora. Aí beleza, né? Mesmo não tendo feito o Enneagrama, eu comecei a olhar as pessoas, não como, né? Mas, tipo assim, eu comecei a entender por que aquele cara tem determinada personalidade. E isso me ajudou em entrevistas de emprego. Isso me ajudou a identificar candidatos. Isso me ajudou a olhar para entrevistadores e, tipo assim, não, mas esse entrevistador, o padrão dele é um padrão 8. Então, eu tenho que me comportar num determinado... não, esse entrevistador aqui, ele é um padrão 3, ele é mais aberto, mais tal... Então vai ser uma entrevista. Então isso me ajuda. E tem gente que acha que é besteira, mas não é. Eu vejo que é um primeiro passo para entender o outro lado. Né? Enneagrama é algo mais resumido, assim, né? Se for entender de pessoas, é algo muito complexo. Não, é um conjunto. Mas é o primeiro passo que ele faz todo sentido, né? De alguma forma mais simples. Isso. Mas aí você abre as portas para si mesmo, para se entender primeiro, para depois... Aceitação, né, Samuel? Começar a evoluir esse lado interno, né? Acho que Vocês já ouviram aquela máxima assim, você quer que o outro mude?
Comece mudando a si mesmo. Não é o outro que precisa mudar, né? Comece mudando por você, como você lida com as coisas. Então, daí, dentro dessa jornada, aí eu já estava melhor, e aí as pessoas que estavam próximo de mim, dos meus colaboradores, os gestores que trabalhavam comigo, eu também conseguia ajudá-los de forma diferente. Nesse meio tempo, daí eu resolvi abrir um programa de mentoria online que não atrapalhasse as minhas atividades e as minhas responsabilidades. Eu já tinha pouca coisa para fazer. Aí eu tinha aprendido a lidar um pouco já com isso e já estava mais fácil de administrar. Daí eu arrumei mais uma coisa. E aí eu resolvi estudar para lançar uma mentoria para mulheres da indústria. Porque era o ambiente que eu estava e eu tinha muitas mulheres. E aí eu era sempre a única em todas as empresas que eu trabalhei nesse nível de posição de gestão, de reconhecimento como mulher. Porque sempre meus pares, era sempre a maioria homem. E eu tinha muita gente nas equipes, eu contratava muitas mulheres, e essas mulheres tinham muita dificuldade para se posicionar, para se reconhecer, para saber como se valorizar. E isso não tinha a ver com o ambiente que a empresa dificultava. Tinha a ver com a forma delas enxergarem, de onde elas vieram. Coisas que eu também passei de alguma forma, só que talvez eu passei de uma forma mais rápida ou mais doída. E que eu consegui depois fazer o filme inverso e entender o que eu fiz que deu certo, que agora faz sentido porque eu fiz, e eu fiz sem saber por quê. E agora sabia as respostas para também ensinar, olha, faz isso, por aquilo. Porque dessa forma você vai saber lidar melhor. E aí eu abri um programa de mentoria para mulheres online, e aí à noite, né? Então no contraturno, com uma frequência diferente. E aí começou a dar certo, e eu vi demanda, e eu vi que tinha procura, e essas mulheres precisavam de ajuda. E aí as coisas foi afloreando ainda mais. Até que eu decidi, né? Houve aí um processo de transição, eu decidi sair do corporativo, para que eu pudesse, daí, quando eu descobri o meu propósito, que eu conseguia ajudar muito mais empresas e ajudar outras mulheres a performar melhor, a se sentir melhor, eu decidi seguir uma nova jornada. E aí encontrei com a Muriel, e aí dentro dessa nova jornada, esse projeto, esse trabalho com mulheres que eu já estava fazendo sozinha, estava ficando pesado. E aí de novo volta, como eu resolvo isso, como é que eu administro agora sendo empreendedora, né? Que foi a primeira vez, que daí eu estava sendo empreendedora. E lidando com 2 negócios Bora dividir esse peso, né? E aí veio o pensamento, mas por que eu preciso fazer sozinha? Será que não posso dividir? Será que eu não encontro outra mulher que também tem esse propósito? E aí eu já estava participando de outros grupos também. E aí num retiro que eu participei esse ano, que foi início de setembro, agora, faz pouco tempo, recente. Primeira semana de setembro, eu participei de um retiro de mulheres empresárias. E dentro desse retiro eu estava com isso, com o Papai do Céu, nessa reflexão espiritual, nesse trabalho com essas mulheres. E aí eu conversei com as minhas terapeutas que estavam lá dentro do clube, tinha profissionais aí que trabalhavam com numerologia, astrologia, eu pedi, puxa o tarô aí. Tava tudo ali, né? E aí tava tudo lá, e eu falei, caraca. Flutuava dentro do negócio. Aí eu pensei, né, agora já tava muito mais preparada, com conhecimento de todas as ferramentas de autoconhecimento, e aí me veio à cabeça a Muriel, de ser essa mulher possível de ser minha sócia nesse projeto, para que eu apresentasse. Eu já tinha toda a trilha de desenvolvimento, eu já queria lançar um clube. Eu não tinha um nome ainda, mas eu queria muito. E eu já tinha, inclusive, data para lançar, que ia ser dia 20 de setembro, que foi um treinamento, uma imersão que eu fiz. E eu já tinha a data e eu ia lançar. E aí eu decidi que eu queria procurar ver se a gente fazia juntas. E aí eu pedi para elas fazerem análise astrológica da sociedade. Eu fiz todo o mapeamento da Muriel antes, sem ela saber. Eu fiz toda a pesquisa. Puxou a capivara dela. Fiz toda a pesquisa. Eu falei, eu não vou propor sociedade para uma mulher que eu conheço há pouco tempo. Conheço a procedência, já procurei. Mas deixa eu entender se aquilo que a gente ensina para as pessoas, se aqui daria certo.
E aí veio muitas coisas boas de recomendação. E como tudo na vida sempre tem, ó, toma cuidado, faz esses combinados, cuida com isso. Eu falei, tá bom, papai do céu, se eu fizer a minha parte e fazer as recomendações, porque não vai dar certo. E aí quando eu cheguei na Muriel pra começar a contar a história pra ela, dizer, olha, eu pensei em você e tudo isso que eu contei aqui, não deu... Um minuto, não dois. Não deu. Foi Como é que foi? Tipo, quanto é que foi o pitch? O pitch, rapidinho. Como é que foi pra vender o projeto pra você? Fala, Muriel. Foi muito rápido. Só descarregou, né? Eu tenho um projeto, eu tenho a data pra começar, vamos embora. Começou a falar, e daí, porque é voltado a mulheres, porque vocês, né, tem bastante esse relacionamento, então eu tô com um projeto, assim. Aí eu lembrei do meu pedido e veio assim aquela flechinha direto assim, ó. Ela, Muriel. Eu fiz assim, ó. Aceito. Fechou, ela assim, fechou. mas aceita, eu nem falei tudo, né? Eu nem falei, mas eu aceito. Agora, é claro, a gente vai conversar, mas eu aceito. Já tava procurando também, né? Tava procurando, isso. Então, foi assim, incrível. Foi incrível. Nada é então, por acaso. Tudo Né? assim. E olha só que bacana, né, Michele? Porque daí ela com esse evento, com essa proposta, Essa data? Com essa data para lançar no dia 20 de setembro. E ela daí veio me convidar, então vamos, já juntas a gente já apresenta, eu te apresento, e bababá. Eu disse, querida, dia 20 de setembro eu tenho outro evento. Que eu também vou palestrar. Eu vou palestrar lá para as mulheres e tô conectando eram de as mulheres para também. participar e tal. Por que não fazer a fusão desse Aí evento? é aquele detalhe, você está em um evento, ela está em outro evento, tudo bem. Eu apresentei o clube no evento que eu estava. E fez uma troca. Não, as duas lançaram, só que sozinhas. Cada uma no seu ambiente. A gente lançou no dia 20 em 2 lugares para 2 grupos de mulheres Ou seja, na mesma cidade. muito mais pessoas, né? Que legal. E aí, nesse dia, então, assim, isso foi 10 dias antes, tipo, era lá, 10 de setembro. Então, eu fiz o retiro na primeira semana, eu já saí do retiro, já procurei ela, falei, ela disse sim. Eu falei, tá bom, daí no domingo a gente já se reuniu, definiu. Todos os Aí a gente começou a praticar coisas que hoje a gente ensina no clube e que a mulher muitas vezes luta contra. Eu quero ter tudo perfeito. E aí ela protela, e aí ela sofre. E aí a gente quer fazer, mas vai com medo mesmo. E aí a gente definiu as coisas iniciais, e aí a gente foi fazendo e foi melhorando. Foi dando um passinho. E um passo de cada vez, mas não precisava postergar. E aí a gente, se é pra ser, vai ser. Criamos a logo, né? A gente tem aqui um símbolo do nosso clube, que é uma chave toda estilizada, né? Temos ali uma caneca. Então, uma chave, né, com um coração aqui, que traz aí também o feminino, o amor e o afeto, né? Então, temos aqui o símbolo do infinito, que também tem uma série de significados, né, de trabalho que a gente faz. E a chave, porque a mulher ou qualquer pessoa decide abrir portas e fechar portas. E a gente orienta as mulheres a fazer essas escolhas, né, Muriel? Exatamente. Porque ela tanto abre, como ela também fecha. E é importante a mulher saber o momento certo de fechar uma porta. Isso. Né? E criamos aqui a régua, na verdade. Que é uma régua. Vocês estão vendo que é uma régua? Métricas, metas, tudo é número pensado. Tudo tem que ser. Ontem foi o dia oficial, nós fizemos a entrega oficial para as fundadoras, foi um dia incrível. Sim, muito bacana comentar, porque daí começamos o clube e jogamos, né? Lançamos, né? Primeiro, qual a nossa meta das que irão Tinha iniciar? a meta já, né? Qual é a meta? Quando que foi o lançamento? 20 de setembro. 20 de setembro nós fizemos ali, né, já a apresentação. Lançamento. E daí, o lançamento. E ali já abrimos para quem quisesse, então, participar desse clube. E nós estabelecemos a meta de as 17 primeiras mulheres que se inscrevessem, então, que realmente abraçassem a ideia, seriam nominadas fundadoras. Só que, gente, foi tão rápido que em 2 semanas nós tivemos 27 mulheres. Não deu, nós não paramos às 17. Aí, já é então um ônibus, né? Não é? Já fechamos, então, com 27 fundadoras. Aí ontem, né, Michele, nós fizemos, então, o primeiro evento presencial somente com as fundadoras, onde todas receberam um kit. Isso. Comenta um pouquinho do kit. E o kit tinha detalhes muito especiais. Essa régua, todas as pessoas que são do clube vão receber, né? Nós temos um parceiro super especial que criou essa régua pra gente, depois vamos compartilhar aqui com ele, né? Uma empresa aqui da região, e nos ajudou a idealizar, porque a gente fala assim, é sobre um símbolo, é um item instagramável, mas ele é funcional, mas a gente fala métricas, médidas. E nós,
o nosso clube trabalha desenvolvimento. Então, são aulas online e que as pessoas vão aprender conteúdos que eu e a Muriel selecionamos os conteúdos que a gente entende que a mulher, independente se ela é empresária ou não, se ela trabalha dentro de uma empresa, que esse conteúdo é importante para a jornada de desenvolvimento dela. E em qualquer ambiente que ela esteja, vai ajudar ela. Então, a gente desenvolveu uma trilha de pelo menos 12 temas, um por mês. As aulas são à noite, 2 horas, ao vivo. Não é aula... A gente até grava, mas ela é ao vivo e depois a gente edita e disponibiliza na plataforma. Mas não é um curso tradicional que você compra na internet e vai lá assistir os módulozinhos. Sai certificadozinho final. Não, pronto, acabou. de uma Esse interação. É o diferencial, é ao vivo. Tem os encontros presenciais. Os encontros presenciais, eles não têm obrigatoriedade de ser na nossa cidade, porque o clube não tem limite geográfico, então ele pode ter pessoas em qualquer lugar. É isso mesmo. Aí, Não, legal. inclusive nós abrimos a oportunidade porque é assim, hoje tem muita facilidade de, né? Por Ficou que não, sabendo, né? quero saber como é que Marcar faz, em um lugar quero divertido. participar desse clube, como é que é. Então nós já estamos hoje com embaixadoras já, né? Que é depois definidas fundadoras, agora nós temos as embaixadoras. Que daí consegue que são de ramificar outras isso. cidades, estados, e nós já temos também em Portugal, 2 Que pessoas legal. Interessadas. também. Inclusive, uma das ministrantes, né, de aula será uma de Portugal também, porque a ideia é essa, as mulheres também compreenderem que o nosso mundo não é só Já esse é aqui. internacional, Isso. projeto. Internacional, é isso mesmo. Então, hoje, vai como longe. membro do grupo, nós já temos pessoas de Itapema, de Balneário, de Isso. Joinville, de Paraná. Jaraguá, do Paraná. Então, a gente já tem pessoas Legal. espalhando... Criciúma. Criciúma. Lembrando aqui. Já temos mais de 30 pessoas agora, né? Então, Sim. temos 45 dias, né? Sim. Já Então, as do primeiras lançamento. foram as fundadoras e agora as demais, então, são as membros, né? As novas membros. Então, o clube, ele tem ele é bem acessível, né? De um valor acessível para que todas as mulheres não tenham essa desculpa e elas realmente se dediquem, porque não é uma fórmula pronta, não existe uma fórmula mágica, mas a mulher tem que fazer a parte dela. Então, a gente vai estimular. Eu brinquei ontem muito falando com elas da régua, né? Porque a nossa régua, ela é alta. E a gente cobra alto desempenho. Então, nós vamos cobrar evolução. A cada encontro, a gente dá tarefas e a gente vai fazer medições, porque nós queremos que as pessoas não fiquem... Eu brinquei com outro termo aqui. Obeso intelectual. Muita gente vai em palestra, curso, faz várias coisas e não aplica. Só tem certificado. Tem um bolo de certificado gigante. O que assim, adianta? Sim. Então, a gente vai Como é que eu estimular faço? isso, né? Manter a constância. Por isso, nós já tivemos a primeira aula, né? Que foi sobre propósito, né? Eu e a Michelle ministramos. E agora já tivemos o evento com as fundadoras. E daí, sim, agora seguiremos. Uma aula por mês. Então, já temos, né? Em novembro, o próximo é dia 18 de novembro. Isso. E depois em dezembro, e assim vai. Cara, E que assim legal. vai. E esse estímulo, ele é fundamental para desbloquear. Né? É o que a gente faz, a gente dá treinamento todos os dias. Isso. O treinamento é desbloquear. Né? Então, assim, vai pegar uma empilhadeira, vai pegar uma plataforma. É desbloquear e apresentar os cuidados que devem ser tomados. Quer, né? faz, cara. Tem A que gente ir, né? tem que ter querência, cara. Tem o rapaz ali, o Gildo, cego e corre. É isso aí. Sim. E corre. Agora tu imagina. Eu conheço Conhece ele. Ele foi desfilar com a Incrível. gente no Cara, cover. olha só. Aí eu pergunto, cara, querido. se tira às vezes um sentido nosso, a gente já fica bem louco, né? Agora imagina o cara, um dos principais sentidos, que é a visão. Ele faz e graça ainda. Ele faz graça, ele danado. corre e tal, e ele é um cara que não para. Então, assim, é a famosa querência, né? Se o cara... nós temos 2 caminhos. O caminho de ficar na depressão no fundo da cana, né? Isso. Claro, a gente sabe que é uma doença reconhecida e tal, mas tem o caminho de querer levantar e não. Vamos lá e... Tem que se permitir, né? Exatamente. E o nosso clube é um clube de vantagens também, né, Muri? A nossa rainha das parcerias, né? Nossa especialidade. Olha Tem aí. muitas parcerias para as pessoas que fazem parte do clube. Sim, já Vantagens. fechamos, inclusive, parcerias com podcasts também. Aí, já vamos pôr a todos Asli já- segue lá. Para todos também terem o seu momento. E a proposta é essa, realmente, né? Cada uma compartilhar, sim, o seu negócio, mas a gente trazer alguma vantagem.
tá, se você é fundador, é uma vantagem X. Se você é membro, é uma vantagem X. Ah, vamos participar dos eventos? Então, nós estamos fechando parcerias com eventos para realmente elas terem essa oportunidade aí com descontos diferenciados, participações, então, em podcasts, em entrevistas, e realmente trazer essa conexão, porque muitas vivenciam o seu momento, mas não tem essa conexão. Vou aproveitar esse momento para falar dos nossos patrocinadores. E a gente tem hoje 3 grandes empresas aí que nos apoiam, né? Então a gente tem a Dani. A Dani, ela é referência na proteção das mãos e outros meios de proteção também, mas ela está nos apoiando e a gente tem esse projeto em conjunto que é proteger as mãos. Quando a gente fala de mulheres, né? Sim. As mãos são bem importantes, né? Com certeza. E a gente traz um diferencial que a gente vai até o cliente para entender a necessidade e indicar a melhor proteção, a mais adequada para cada atividade. Pegando um gancho, né? Uma situação que eu passei uma vez numa indústria, cara, o quão importante que é a proteção das mãos, ainda mais para a mulher, não que não seja importante para o homem, né? Uma vez uma menina... trabalhando assim, cara, a unha toda feitinha, né? Cutículazinha, pintadinha, tudo certinho. Mas a mão toda engraxada. A mão toda engraxada, eu olhei aqui, eu falei assim, jovem, né? Por que essa tua mão tá desse jeito, tal? Não tens uma luva para utilizar, tal? Eu até recomendei a Dani. Ela assim, não, mas eu tô acostumada, depois eu passo lá um sabonete na mão, eu tiro, daí, pô... E pelo que eu percebi, ela já estava acostumada. Aí eu olhei na palma da mão dela, a palma da mão dela já bem descascada, assim, já, né? Então a gente pensa assim, cara, a luva, claro, além de trazer toda a questão da proteção, de evitar um acidente, um corte, também tem essa questão estética, né? E olhando a pele, a gente perde a digital ao longo do tempo, né? Se não cuida. E olhando para um olhar feminino, né? Pô, não é legal, pô, às vezes a mulher tem uma unhazinha bem feitinha, bem cuidada. Agora imagina, né, numa indústria aí, poxa, então... E a gente já viu casos ao contrário, né? Você vai lá no operador todo equipado com vestimenta para solda, máscara, a hora que tira é uma mulher, né? E lá fazendo serviço de solda, trabalho pesado, né? Já vemos tem esses casos. E a UltraSafe, o nosso apoiador também para a parte de altura, né? Espaço confinado, a gente usa os equipamentos deles para treinamento, para atividade. Então temos aí de tudo, desde cinto de segurança, trava-queda, exaustor, tripé. E já fazendo um convite, isso não foi nem combinado com o Samuel, fazer, como falamos agora há pouco, uma atividade vivencial aí de superação, às vezes de medo até para as meninas. Aí a gente podia organizar um rapel, né? Um rapel, né? Alguma coisa aí, né? É legal, né? Vou colocar no nosso plano estratégico 2026. Por que não? Porque a gente sabe que... Se joga, vai ser o nome. Se joga. Muitas pessoas, né? Não só público feminino e masculino, às vezes tem medo de enfrentar os seus medos. Então, a pessoa tem medo de altura, mas ela nunca se permitiu vivenciar algo seguro, tem que ser seguro para superar aquele medo. Eu tenho medo de cobra. Vê, né? Claro, a gente sabe que tem pessoas que têm fobia, mas nunca foi atrás realmente para ver o quão maravilhoso que é aquele animal, que o veneno às vezes daquele bicho salva uma vida, né? Então, a pessoa então a gente pode sim, a gente fazer uma parceria para ano que vem, já não dá mais. Olha só, vocês já pensaram às vezes nessas questões de segurança usar um pouco de técnicas de PNL? Para ajudar a curar algumas fobias da parte de segurança. Inclusive hoje, né? Já usaram. O nosso dia, assim, a gente às vezes planeja ele tudo certinho, mas cada dia é um dia diferente. Né? Então, a gente tem que ter o PNL, adaptar, né? O diretor com o operador. Sim, o tempo inteiro. Às vezes nós também estamos numa situação de um trabalho pesado, outra hora tá no escritório de gravata. Né? Então, isso aí. É bem até ontem, né, cara? Eu, Marcelo, no câmera que tá gravando aqui, a gente passa confinado de cinto, capacete, coberto com fator 80 de protetor solar. Hoje estamos aqui, bonitão, aqui no escritório. É nada melhor que o dia passou. Né? E também não deixar de comentar com a Maxitex. Isso aqui eu sou obrigado, cara. Vou pegar. Olha que coisa linda, maravilhosa. Traz um propósito muito legal, que a gente está falando de sustentabilidade, né? Que é dar vida para o tecido e para o plástico. Né? O que eles fazem hoje? Eles coletam o resíduo, aí você vai conhecer bem esse processo. Vai lá. E tendo bem do texto também. O resíduo do texto, o que a gente faz? A gente coleta esse material, vai para o beneficiamento, separa ele, tritura e traz a vida
pro tecido, né? Essa botina de segurança ela é 100% reciclada. Máximo. Aí a parte de borracha é pneu de caminhão, biqueira de proteção É de PET, garrafa PET. garrafa PET, né? E tem outras soluções também. E sabe o que é o legal, né? Olhando, é um equipamento de segurança com CA. Gente, a gente sabe que assim, existe equipamento de segurança e equipamento de segurança, né? Olhando para um sapato desse aqui, se nós não tivéssemos falado, dá para saber que isso aqui é um sapato de segurança? Não, né? É ótimo isso. Não, tanto que assim, ó, tem branco, tem com cadarço, Sim. né? Sabe? Então, a proposta... Tem botas lindas de segurança. Tem. E a gente consegue fazer aqui a Tênis, logística reversa. aham. Então, a indústria, em vez de colocar ali Descartar. descartar no E Resultado. aterro, sanitário. ela entrega esse produto sem custo, né? Vai gerar ali um processo ali de descarte Uhum. desse resíduo e ela vai fazer uma compra com desconto Olha, desse EPI, é ótimo mochila, tem precisamos ser outros itens, seletivo. né? Parabéns. E, assim, ó, e sem falar na questão estética também, né? Porque assim, ó, eu sou um cara extremamente chato com estética, né? Às vezes eu me desleixo um pouco, porque às vezes é muita loucura, mas tento me cuidar sempre ao máximo. Agora tu imagina, tu sair num banco, né? Ou ir num shopping e tal, e não ter às vezes um calçado legal pra usar. Aí tem gente que não tem condições de levar 2 calçados pra trocar no meio do caminho. Né? Aí vai com o sapato de segurança da empresa. Aí a pessoa às vezes fica Envergonhada. envergonhada porque tá ali com o sapato de segurança. Aqui não. Aqui passa Ele não parece despercebido. um pé de palhaço. Não, fica uma coisa. Inclusive muito toda a bonito. acústica do nosso Aquela Eu vi. mochila que tá ali, ó, da Max Ela também é é uma mochila reciclada. reciclada, Esse material, o boi de né? copo Ah, aqui. que né? isso, O porta-copo. É tudo reciclado, né? Bacana, esses são os nossos patrocinadores, né? Claro que a gente quer entrar nesse projeto de alguma forma, né? Contamos com vocês. Olha Porque assim, mulher invencível, mas sim, nós aceitamos os homens para apoiar o nosso projeto. É, Com olha certeza. Afinal, com por certeza. isso que nós trabalhamos o segundo pilar, que são conexões, não é verdade? Conexões. Então, assim, são 3 pilares: autoconhecimento, Isso. conexões, ou seja, como a mulher se relaciona com todas as suas áreas, todos os seus papéis, Isso. e resultados é o terceiro pilar. Porque a régua é alta, a Ah, meta é é. alta. E a Não, gente... tem que cobrar. tem que cobrar. É E isso. às vezes a gente precisa desse estímulo, né? Daí, falando do estímulo, a gente falou que o clube, eles são as aulas, mas nós tem mulheres que precisam que pegue na mão, né? Isso. Né? Tem que pegar na mão, vai lá, ajuda, puxa a orelha todo dia. E no clube, a gente vai ter as aulas online, mas a mulher tem que aplicar sozinha. E aí nós vamos abrir para o início do ano mentoria. Mentoria também, num formato de 3 meses, né? Então vai ser turma fechada, mas onde a gente vai estar ainda mais junto, eu e a Porque elas Muriel. vão replicar o conteúdo. Né? Mas é para aplicar mais profundamente. É. Porque às vezes sozinha assistindo a aula, elas vão demorar muito mais e às vezes se dispersam. E aí quem quer resultado mais rápido, quer aquela, eu quero usar o meu case, eu não sei como fazer. Aí procura mentoria para ter um acelerador. Vai mergulhar, né? É um acelerador. Esse estímulo, né, de todo mundo no mesmo nível, né? Então, é como a gente vê lá o semáforo, né? É isso aí, bem assim. Então, assim, vocês têm uma que está um pouquinho atrás, a outra vai lá e puxa. Por isso que um grupo ele é interessante, Um né? incentivo Difícil tá estar todo mundo no mesmo nível, É. até por questão de maturidade, Sim, vivência, Claro. que já viveu. Tem gente né? que vai querer mais. Cada um outra na vai sua querer- velocidade. Exato. Isso. A gente fala assim para elas, cada uma no seu tempo, na sua velocidade. Agora o que nós queremos é um passo de cada vez. Exatamente. Importante Mas que você se movimente. Pode ficar O parado. importante é Movimento. andar, né? Andar. Não ficar Pode parado. ficar parado. É, isso aí. que Exatamente. importa. Legal, bacana o projeto de vocês, né? Já estão com sucesso Então, logo no voando, início. Já. Se no Quem início sabe já a tá gente- assim. Quem sabe a gente lança juntos aí um clube dos homens também. Isso aí. Replica esse método, Esse né? modelo. Acho que o que é bom E claro, deve ser- aprendendo com elas, né? Aprendendo com A elas. gente deixa vocês participar. Tá bom, tá As bom. mentoras do clube. Tem que Enfim, trazer o know-how, com né? Mas certeza. Legal. é isso mesmo. Daí, então, todos podem nos encontrar, né? É. Temos aí o nosso canal da rede social, Isso. que é o @Clube Mulher Invencível. Lá tem o link para se inscrever, para falar com a gente. Vai estar na descrição aí, Vai tá né? na O Isso, arroba. descrição. né?
para poder entrar em contato. E, enfim, as mulheres podem entrar a qualquer momento. Não tem assim, vai ter nova turma. Não, a qualquer momento você pode entrar pro clube. Não tem tipo uma turma fechada, nada. É um grupo vivo. É vivo. É vivo. Sempre pode. A gente só tem um compromisso no mínimo 1 ano. Isso. Porque legal. ela precisa se permitir a viver a experiência e a implantar. Porque senão a gente quer resultado, lembra? Resultado! Se você entrar no clube, Não, já vai ser. você vai sair isso aí. diferente. Queira. Se não sai, né? Não quer Resultado. Legal. É isso aí. Não sai, né? E aí vamos à mensagem, né? A gente... Temos um desafio final, né? Que aí acho que vocês, né, vão pedir algo diferente, né? A gente sempre pede uma mensagem aos profissionais da área de segurança, né? E para vocês a gente queria propor algo diferente, né? Uma mensagem aos homens, né? Vocês aí líderes desse clube, então nós como homens gostaria de ouvir uma mensagem. Ixi, pra agora nós. vamos puxar nossa orelha, hein? Até cheguei mais perto. Eu vi que elas do nada assim, né? Virou um botão, né? É uma oportunidade agora, hein? Como Então, que a gente pode... Imagina, brincadeiras à parte, como se diz, não é? Mas é aquela situação. A mulher, ela realmente se torna invencível quando ela tem, sim, o apoio de quem está mais próximo a ela. Então, homens, apoiem, claro, as suas mulheres, convidem elas a participarem, não só as suas mulheres, porque são suas esposas, mas as mulheres das suas empresas, né? as mulheres que fazem parte do seu negócio profissional, para trazer também essa valorização e esse aperfeiçoamento e conhecimento. Porque uma mulher invencível, com certeza, tornará toda a empresa com muito mais segurança. Muito bom. Então não poderíamos deixar de agradecer, né, os nossos maridos, né? Os nossos homens invencíveis, né? Então aqui o meu esposo Luciano. E o meu esposo Cláudio, Dr. Cláudio. Sem o apoio deles, Vai ser o próximo, sem tá o aqui, apoio ó. deles, nós não conseguiríamos, É verdade, né, fazer é verdade. tudo isso e seguir ajudando outras pessoas. Então acho que é sobre essa troca, Isso. porque a gente cresce muito juntos. E agradecer, claro, ao Papai do Céu, Papai do Céu. porque foi ele que disse assim, é ela, mulher. Ele vem em primeiro lugar, né? Tá em primeiro lugar lá. É isso aí. Bacana, Gratidão meninas. por essa Sucesso ao oportunidade. projeto, né? Contem com a gente, nossa loja, nosso espaço, nossos métodos estão abertos aí para a gente fechar algum trabalho juntos, né? Tenho certeza que a gente vai estar acompanhando de perto, né? Sim, exatamente. Não, queremos vocês Né? juntos, com certeza. Vamos Nossa. pensar Vocês em vão algo. deixar, Vamos né? pensar. Juntos. Não, vamos pensar em alguma coisa criativa. A gente gosta de inovar, né? Isso. Olha o formato da nossa régua, gente. É diferente, né? Então tá. Legal. A gente... E aí, Queremos inovar. obrigado aí Obrigada pela por oportunidade. virem aqui Obrigada. conhecer nosso podcast. Ai, foi né? ótimo. Obrigadão aí. Sucesso, Isso aí. né? Que Sucesso, né? iniciativa Sempre também. muito boa, parabéns. Com certeza E em breve vamos estamos gravar juntos. novamente, Vamos né? gravar. Vamos Queremos contando aí acompanhar a história. essa evolução. A gente vamos ter aqui outras mulheres nesse projeto Isso. falando de como que também começaram e Isso. como que... A experiência que elas estão vivendo, né? Isso é Exatamente. muito bacana também. Exatamente. Os resultados dela. Resultados. Todos queremos resultados. Show. Meninas, obrigado então pela participação de vocês. Começamos com o sol, já tá ficando noite, então... Tá na hora de acabar. A conversa voou, e isso é muito bom, né? É um sinal positivo que quando a gente tem um papo bom, um papo fluido, a gente nem vê a hora passar, isso é algo muito bom. E que fique de exemplo para quem está assistindo esse nosso vídeo, procurar essas duas mulheres, né? Incríveis que estão aqui na minha frente aí, né? Para poder participar ou apoiar esse projeto de alguma maneira. Todo grupo, né? Ele vai somar de alguma forma, né? Então, tá pensando? Deixa de pensar, vai lá e faz. Vai lá e faz. É isso. Entra no grupo, participa, que vai ter resultado, certeza. Valeu, Isso aí. gente. Show. Valeu. Valeu, Um abraço. meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Tchau,